Muito bem, nós estamos ainda no capítulo 21, é isso? É o 21, não? É o 21. 21. 21. Muito bem. Então, Paulo está fazendo uma viagem, e essa viagem de Paulo não é e não é, mas não é, uma viagem de cunho missionário no sentido de evangelístico, ok? Mas não é, porque Paulo, na verdade, quando ele saiu de Éfeso, no final da terceira viagem missionária lá em Éfeso, ele tinha o objetivo de chegar até a Espanha, passando por Roma. Então, era uma viagem missionária, ok? Com fins missionários. No entanto, ele pretendia passar pela Macedônia e pela Caia, fazendo o recolhimento da ajuda aos irmãos pobres da Judéia. Então, ele ia para Jerusalém levar a ajuda aos irmãos pobres da Judéia, ok? Então, ele está nessa viagem aí a Jerusalém, certo? Como eu falei, ele tinha terminado o que nós chamamos de terceira viagem missionária, em Éfeso, que é em Éfeso, capital da Ásia, e estava com o objetivo de chegar até a Espanha. Até a Espanha. E ele, então, passaria por Roma, né, na Itália. Esse era o plano dele. Mas nós sabemos que isso acabou não acontecendo, pelo menos não temos nenhuma indicação que ele chegou até a Espanha. Mas vamos chegar mais adiante sobre isso aí. Então, Paulo está fazendo uma propagação da restauração, né? Porque os apóstolos foram comissionados por Jesus de propagar a restauração do reino a Israel, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E nós, por exemplo, estamos nos confins da terra, vamos dizer assim. Agora, sem dúvida alguma, os apóstolos fizeram isso enquanto eles viveram e, antes de morrerem, naturalmente, deixaram para nós toda essa informação aí dos 27 livros, nos quais a gente nota que nós também propagamos, certo? Nós também propagamos o Evangelho. Você nota que... Opa, desculpa aqui. Ô, Mama, traz uma água para mim, por favor. Não sei se ela escutou ou não. Mas, em todos os casos, você lembra em Mateus 28? Deixa eu ver. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Últimas palavras lá do livro de Mateus. Então, todas as coisas que eu vos tenho ordenado, a meu modo de ver, Pô, quem que é esse? Quem que é esse aí? Chegou um estranho aí. Oi. Ô, meu amado, tudo bem? Tudo bem, e você? Agora sim, eu passei para te dar um olá e participar um pouco. Eu tenho daqui a pouco um estudo para dar também, mas eu É um queria. prazer em tê-lo com a gente toda vez que você puder, Sempre, está bem-vindo. sempre que puder, eu tô com vocês aí. E algum dia a gente se vê pessoalmente, talvez em algum lugar, não sei se em Santa Catarina ou não, mas em algum lugar, Deus querendo. Ano que vem a gente vai trazer você aqui para Santa Catarina, não esquenta não. Opa, é um prazer em vê-lo, viu? Amém. Também. Então, todas as coisas, a meu modo de ver, incluem também
de propagar o evangelho até os confins da terra, né? Porque Jesus disse isso aos apóstolos. Então, nós temos também essa incumbência de propagar o evangelho, né? Interessante o que Paulo disse a Timóteo: nessas coisas em minha ouvir, se aprendesse, ensina aos homens fiéis idôneos e também idôneos, para que eles possam também instruir a outros. Então, é uma corrente na qual ou da qual nós somos elos. Nós somos elos. Nós fazemos parte da corrente de propagar o evangelho. Então, em Atos 21, Paulo está, vamos dizer assim, o que eu chamo de quarta viagem e que muita gente ainda considera como parte da terceira viagem. Muita gente considera a terceira viagem terminando em Jerusalém e considerando a quarta viagem, viagem de prisão, vamos dizer assim, quarta viagem missionária. A meu modo de ver, quando Paulo saiu de Éfeso, já saiu com novos planos, novos objetivos, nova viagem missionária, vamos dizer assim, né? E quando ele saiu de Éfeso, ele já estava com intenções de ir para a Espanha. Mas isso aí não faz diferença, não. A terceira não é terceira para começar, nem a quarta é quarta, mas pelo menos nós chamamos assim, né? Bem, então no capítulo 21, novamente nós estamos vendo a propagação da restauração. Jesus comissionou 13 apóstolos para propagar a restauração do reino. A meu modo de ver, que ele, no livro de Lucas, ele falou sobre isso, de acordo com o início do capítulo 1, ou do capítulo 1 de Atos. Mas, só para diferenciar Jesus em Lucas e Jesus dos outros 3 evangelhos, a meu modo de ver, Jesus em Lucas é o restaurador do reino a Israel. Mesmo embora, é claro que nos outros 3 também tem a ver com a restauração, assim como em Lucas, os outros 3 também estão embutidos, vamos dizer assim. Mas, diferenciando, eu considero Jesus como restaurador no livro de Lucas. Então, no capítulo 21, nós vemos Paulo, que foi o 13º apóstolo, né, escolhido fora do tempo, comissionado especificamente para propagar o evangelho ou a restauração aos gentios, né? Interessante que os gentios não tinham o reino a Israel, mas, por outro lado, na restauração, eles fariam parte do reino restaurado, né? Do reino a Israel. Então, ok, capítulo 21. Paulo está saindo de Troade, certo? Saindo de Troade, onde nós já falamos, ele teve ali a ceia no primeiro dia da semana, e nós sabemos que Lucas acabou se reunindo com Paulo novamente, né? E a meu modo de ver, daí em diante, Lucas nunca se separou de Paulo, nunca mais se separou de Paulo. A partir daí, ok? A partir desse novo encontro, né? Muito bem. No capítulo 21, então, depois de nos apartarmos, fizemos-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cos, no dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara, achando o navio que ia para a Fenícia. Na verdade, isso aí são portos na Ásia, né? Na Ásia, onde Éfeso é a capital. Quando Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Tiro já é aonde? Já é ao norte da Síria, né? Já ao norte da Síria.
certo? Eu creio que é na Fenícia, né? Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, e ajoelhados na praia, oramos. E despedimos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Eu não entendo porque a teimosia... Deixa eu pegar uma água aqui. Eu estou aqui no quarto, a Mari não está me escutando. Mari! Ô, Mari! Eu vou ter que buscar uma água aí. Segura as pontas aí. Não dá para escutar mesmo. Está na casa do vizinho. Na casa do vizinho, posso gritar o quanto eu quiser aqui, que ela não vai me escutar. Ô, Enio, deixa eu te aproveitar e te fazer uma pergunta. Quando Paulo foi dissuadido, né, movido, né, pelo Espírito Santo, os discípulos, né, falaram para ele ir para uma outra direção. Isso foi alguma coisa? Dá para perceber se é alguma coisa, uma manifestação milagrosa, né, o Espírito Santo revelando, ou se foi um conselho que os irmãos deram e que ele acatou, se sujeitou ao que os irmãos falaram? Ok. A minha opinião é que na segunda viagem missionária, quando ele pretendia ir para a Ásia e o Espírito Santo impediu, vamos dizer assim, depois ele pretendia ir para a Bitínia, ou seja, para o sudoeste e depois para o nordeste, e o Espírito Santo também impediu, eu creio que foi o Espírito Santo mesmo, porque o Espírito Santo tinha planos, vamos dizer assim, e nós comentamos sobre isso, né? Inclusive, quando ele chegou na Europa, entrou, ele teve a visão, foi para a Europa, estabeleceu a igreja converteu discípulos lá em Filipos, e esses discípulos, a meu modo de ver, se tornaram cooperadores econômicos do apóstolo Paulo até o fim da vida dele. Então, o Espírito Santo tinha ali um propósito, vamos dizer assim, né? Então, o Espírito Santo impediu, a meu modo de ver, milagrosamente, porque naquela época tinha esses eventos milagrosos, né? Agora, aqui, você vai verificar, inclusive, que o Espírito Santo acabou informando que Paulo ia ter problemas em Jerusalém. Mas o Espírito Santo não falou para ele não ir. Então, o que eu vejo aqui é o seguinte: Paulo via em Jerusalém, na época de Pentecostes, e levando essa ajuda aos irmãos da Judéia, uma oportunidade de propagação do Evangelho, de pregação do Evangelho, propagação da restauração. O que na segunda viagem também acabou resultando nisso, na propagação da restauração. Agora, acontece que chegando em Roma, nós vamos verificar, em Roma não, em Jerusalém, ele acabou sendo preso, né? Agora, por que é que ele teimava em ir para Jerusalém? Não, o Espírito Santo não falou para ele não ir.
Então, ele não estava indo contra o Espírito Santo. Basta dizer que na segunda viagem ele obedeceu 2 vezes. Eu entendo que ele queria ir pela oportunidade que ele teria de pregar o evangelho aos judeus. Seria, a meu modo de ver, a maior oportunidade que ele teria de pregar o evangelho aos judeus. Tem um monte de judeus lá, como aconteceu no início da igreja, no dia de Pentecostes. Certo? Então, Paulo, a meu modo de ver, ele viu aí essa oportunidade aqui do dia de Pentecostes, na época do Pentecostes lá em Jerusalém, ele viu uma oportunidade de fazer a mesma coisa que aconteceu em Atos 2. Essa é a minha opinião, certo? Ele insistiu em ir para Jerusalém. Ele não desobedeceu o Espírito Santo. O Espírito Santo não falou para ele não ir. Mas na segunda viagem ele obedeceu o Espírito Santo 2 vezes. Mas milagrosamente. A manifestação aí foi milagrosa, a meu modo de ver. Em todos os casos. Ok? Não sei se eu respondi ou não, mas assim que eu vejo. Muito bem. No versículo 7, quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. Novamente, 2 portos, né? Eu diria que a Ptolemaida, a meu modo de ver, ficava... eu vou chutar aqui, talvez eu esteja enganado, ok? Eu entendo que ficava na Fenícia. Ok? Eu creio que ficava na Fenícia. Muito bem. Chegaram a Cesareia. Cesareia, na verdade, aí já é na Judéia, né? Cesareia, na verdade, uma excelente cidade, importante ali, né? na Judéia, certo? E Paulo chegaram ali de navio, né? Claro. E, na verdade, a memória de ver, Cesareia era o porto de... Bem, não é bem assim, mas é como se fosse o porto de Jerusalém, ok? Vocês que são paulistas, que são poucos aí, tem alguns paulistas. Qual é o porto de São Paulo? Paulistas? Porto de São Paulo. Santos. Porto Marítimo de São Paulo. Em Santos. Em Santos. Santos, exatamente. A meu modo de ver, a Cesareia era o porto marítimo, né, claro, de Jerusalém. Ok? Muito bem. Entre outras coisas, né? Aí você pode defender uma tese sobre a importância de Cesareia, né? Não vou entrar nisso, porque, na verdade, ele estava a caminho de Jerusalém. Teve que passar por Cesareia. Entrando na casa de Filipe, o evangelista, esse Filipe era um dos 7 de Atos 6. Um dos 7 de Atos 6. Não era um dos 6 de Atos 7, não. Um dos 7 de Atos 6. Ok? Ô, Enio. Oi. Olha, através dos meus conhecimentos aqui, essa cidade aí fica perto do Monte Carmelo e a cidade de Tiro. Ptolemaida aí. Ptolemaida seria o quê? Ela fica uma cidade na costa do Mar Mediterrâneo. Sim. Entre o Monte Carmelo e a cidade de Tiro. Sim, ok. Okay? Era um porto. Na Fenícia.
Na Fenícia, muito bem. Ok. Ela Agora- fica no meio entre Tiro e agora, Cesareia. Alô? Ela fica no meio entre Tiro e Cesareia. Um Sim. pouquinho mais está Cafarnaum para cima. Certo. Está no meio, né? Muito bom. É, Tinha Filipe, como eu falei, era um dos 7, né? Um evangelista. Você lembra que lá em Jerusalém, eu não sei se ele era evangelista ou não, mas ele foi escolhido um dos 7 para ajudar na distribuição diária das... Ó, a minha esposa chegou do vizinho. Ah, eu peguei já. Eu estava precisando de água. Eu gritei cedo, mas você não estava aí. Agora trouxe mais água para mim. Obrigado, mano. Obrigado. Muito bem. Eu não sei se lá ele era evangelista ou não, mas ele cuidou da distribuição diária do alimento às viúvas, né? Assumindo que ele não fosse lá um evangelista, ele acabou sendo um evangelista, né? Certo? Aliás, a meu modo de ver, eu vou dar uma opinião aqui, ok? Uma opinião. E a opinião, você sabe, não é coisa muito boa, não, porque se fosse, você não dava, você vendia, né? Eu vou dar uma opinião. A meu modo de ver, de Atos 2 a Atos 8, ok? E pelo que eu lembro aqui num gráfico, esse período é equivalente a 2 anos. Eu nunca mais vi esse gráfico, eu nunca mais chequei, mas que seja 2 anos, 3 anos, 1 ano e meio, 4 anos, não faz diferença nenhuma. O ponto é que entre Atos 2 e Atos 8, ou seja, entre o estabelecimento da igreja e a dispersão de Atos 8, após a morte de Estevão, apedrejamento à morte de Estevão, que parece que são 2 anos, houve um estudo intensivo em Jerusalém. Só que era muita gente e também excelentes professores. No mínimo, quantos professores? Especializados, capacitados. Nota 10. Quantos? 12. 12 que eram os 12 apóstolos. Paulo veio depois de Atos 8, né? Então, Paulo não estava lá. E, naturalmente, eles estavam ensinando e, olha só, e quem é que financiou, a meu modo de ver, quem é que financiou esse estudo intensivo? Os judeus lá, estavam lá. Ou seja, Os judeus, os irmãos lá, os irmãos de onde? de lá, daquela região lá, da Jerusalém. De Jerusalém. E venderam propriedades, inclusive, e colocaram tudo ali para os apóstolos cuidar. Então, na verdade, mas independente disso, quando houve a dispersão, em Atos 8, inclusive Filipe também saiu, a meu modo de ver, Filipe era de Cesareia. Mas não vamos defender tese, não. Certo? E ele acabou voltando para Cesareia. Ok. Agora, esses que foram dispersos, eles tinham um excelente conhecimento do Evangelho, porque foram ensinados pelos 12 apóstolos. Então, quando eles foram, eles saíram propagando o Evangelho. A meu modo de ver, foi a maior propagação do Evangelho ocorreu com esses que foram dispersos em Atos 8. Ok. A meu modo de ver, eles eram... A meu modo de ver, eles eram de fora mesmo, né? Eles eram os helênicos que tinham ido para Jerusalém nas festas judaicas.
Mas isso é o meu modo de ver. Independentemente disso, Filipe se tornou um evangelista, é claro. Evangelizou. Primeiro, onde é que ele evangelizou primeiro, Filipe? Lá com o eunuco, lá. Onde é que ele evangelizou primeiro? Na Samaria. Samaria. E depois, quem é que ele evangelizou depois disso? O eunuco. O eunuco. E aí ele acabou, vamos dizer assim, indo para Cesareia, onde ele foi evangelizar. Aquilo é chamado de o evangelista. O evangelista. Ele tinha, versículo 9, tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Não vamos entrar em defesa de tese aqui, não. Será que elas profetizavam para homens também? Será que elas profetizavam só para mulheres? Bem, não vamos defender tese, não, mas sem defender tese, eu diria que, naturalmente, elas profetizavam, elas eram professoras das mulheres, a meu modo de ver. Mas não vamos defender tese, não. Ele tinha 7 filhas que profetizavam, ok? Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Nós já vimos esse Ágabo antes. Em que capítulo? Alguém lembra? Ele era um profeta. Em Atos 11, ele profetizou em Antioquia da Síria. 11:28, está no rodapé da minha Bíblia. Como que é? 11:28. 11:28. Em Atos 11, ele profetizou em Antioquia da Síria a fome que ocorreria na Judéia. Aí os irmãos mandaram ajuda através de Paulo e Barnabé, de acordo com Atos, de acordo com Gálatas, a meu modo de ver. Um que foi junto teria sido Tito, mas vamos deixar para lá. Agora ele está onde? Onde é que ele está agora? Na Judéia? Na Judéia. Não. Aonde ele está agora? Em que cidade? Cesareia, né? Cesareia. E ele, então, ele era um profeta. Então, olha só. Versículo 11. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, nós aí inclui Lucas, né? Rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos-nos: faça-se a vontade do Senhor. Então, olha só, o Espírito Santo não disse para ele não ir. O Espírito Santo disse que ele sofreria lá. E ele estava disposto a fazer isso. Novamente, eu creio que ele achava ali uma excelente oportunidade de pregar o Evangelho. Porque Paulo já tinha fugido várias vezes, né? Fugiu de Damasco, Paulo fugiu de Jerusalém uma vez, certo? Paulo fugiu de Tessalônica, Paulo fugiu de Bereia, certo? E agora ele não está disposto a fugir de Jerusalém. Ele tinha razão, quer dizer, tinha sua razão, né? Porque é que ele estava disposto a ir lá. Ele achava, a meu modo de ver, ele achava ali uma excelente oportunidade de propagar o evangelho entre os judeus. Mas aí já era a opinião dele, né? Versículo 15. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém.
E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Lá em... Só pode ser... com quem nos deveríamos hospedar. Certo? A Minasson aqui... parece que Minasson, que Paulo ia se hospedar na casa de Minasson, seria isso em Jerusalém ou teria sido isso em Cesareia? É. Bem, não faz diferença. Enio, lá em Hebreus fala que os irmãos, atendendo ao tempo decorrido, deviam ser mestres, mas estavam necessitados de alimento para a criança. E aqui a gente, nessa altura da passagem, né, você vê aí que havia um velho discípulo de nome Minasson. Quanto tempo havia já passado, Enio? Será que tem como você passar para a gente aí? Para que esse irmão fosse considerado velho discípulo, será que ele teria se convertido em que data, mais ou menos? Eu digo isso para poder fazer um cálculo, né? Não que a maturidade vai depender necessariamente do tempo, embora devesse, como dizem Hebreus. Mas, às vezes, uma pessoa mais nova na fé é mais madura do que uma que tem muito tempo. Mas, no caso do Minasson, qual o tempo na fé, mais ou menos, ele teria? Olha, e está sendo chamado aí de velho discípulo? Eu acharia que ele devia ser um discípulo aproximadamente uns 30 anos. No máximo, porque eu acharia que ele poderia ter sido um daqueles que foram convertidos em Atos 2. Porque ele é um helênico, certo? E pode ser que, se ele fosse um judeu fiel, tivesse ido nas festividades e tivesse sido convertido. Se isso é verdade, porque, na verdade, não sabemos, né? Mas, no máximo, ou seja, assumindo que a carta foi... O livro foi escrito lá pelo ano 60 alguma coisa, já teriam se passado 30 anos, né? Ô Enio. Atos 2. Oi. Enio, eu tenho umas contas aqui que de Atos 2 a 8 são 2 anos e de Atos 8 para a hospedagem de Paulo na casa de Filipe, em Cesareia, são 26. E aí vai dar exatamente isso, vai dar 28 anos, né? Sim, é exatamente isso que eu falei, no máximo 30 anos. Quem está falando? É Idalício? É Idalício, é. Oi, Idalício, manda esse gráfico para mim aí, porque a única vez que eu vi um gráfico foi com você, viu? Eu mando para você. Manda para mim. Quando o Filipe saiu de Samaria, ele fixou residência em Cesareia. E quando o Paulo passa lá e hospeda na casa dele, 26 anos depois. Certo. Então, exatamente. É no máximo isso que eu digo. Agora, como o Luciano mencionou, é interessante a fidelidade desse irmão aí, né? Velho discípulo. Sabe-se lá quantos anos ele tinha quando ele se converteu, né? Porque ele era um velho discípulo. E provavelmente um discípulo velho, né? Velho discípulo, há muito tempo discípulo, e discípulo velho porque ele já era de idade, a meu modo de ver, né? Ele teria, no mínimo, aí uns 65 anos, por aí, talvez, né? Mas é interessante notar a fidelidade desses irmãos, né? A fidelidade desses irmãos há tanto tempo assim, cristão. Muito bem. Então, Paulo, no versículo 17, Paulo chegou, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago,
e todos os presbíteros se reuniram. Esse Tiago, há uma grande concordância que era o meio-irmão de Jesus, né? Tiago, irmão de Judas, né? Meio-irmão de Jesus. E ele era um esteio na igreja de Jerusalém. Mas nós sabemos que ele não era de Jerusalém, né? De onde ele era? Galileia. Nazaré. Nazaré, na Galileia. A meu modo de ver, né? Se ele é meio irmão de Jesus, ele era de Nazaré, na Galileia, e estava agora bem ativo na igreja em Jerusalém, exatamente pelo fato de que ele era meio-irmão de Jesus. Então, ele tinha que estar, vamos dizer assim, não é que eu acho que ele tinha, ele achava que devia estar onde a concentração da propagação estava, que é exatamente em Jerusalém. E ele era judeu da nata, nós sabemos disso, né? Tem várias situações aí que mostram que ele era judeu da nata, certo? Então, eles se reuniram e todos os presbíteros se reuniram. Não sei se ele era presbítero ou não faz diferença nenhuma. Com certeza ele era muito, muito fiel. E a tradição diz que ele acabou sendo executado. Parece que ele acabou também sendo martirizado, mas não tenho certeza disso, não. Certo? Agora, não é o apóstolo Tiago, certo? Porque o apóstolo Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado em Atos 12, né? Em Atos 12. Esse aqui todo mundo concorda que é o irmão uma grande concordância, que é irmão de Jesus. Muito ativo na igreja em Jerusalém, muito ativo mesmo, certo? A gente nota em várias situações bíblicas em que ele era muito ativo, certo? Versículo 19. E tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios, o seu ministério. Provavelmente nessa terceira viagem, certo? Ou seja, agora a memória dele está no meio da quarta, mas na viagem, desde quando ele saiu e foi para Éfeso, né? Ou outras vezes também. Ouvindo, deram eles glória a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Olha bem, ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: quem é que disse isso a Paulo? Alguém? Os presbíteros? Tiago e os presbíteros. Tiago e os presbíteros. E todos os presbíteros. Disseram a Paulo assim: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados dezenas de milhares de judeus que há entre os judeus. Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares? Dezenas de milhares. Há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios. Então, provavelmente, esses dezenas de milhares são judeus de Jerusalém, certo? E que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois,
Olha só. Os presbíteros e Tiago falaram isso para Paulo, mas eles sabiam que não era verdade. Ok? Porque Paulo já tinha conversado com eles antes, lembra? Paulo tinha feito, no mínimo, 2 viagens para Jerusalém e conversado com eles. E eles, então, sabiam que não era verdade. Então, eles não falaram para Paulo, se explica aí, Paulo. Não. Então, ele falou, o que se há de fazer? Então, eles deram uma sugestão para Paulo. Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram um voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Eu vou explicar mais sobre isso. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então, Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Essas informações aos gentios foram enviadas em Atos 15, né? Vocês lembram disso, após a conferência de Jerusalém, e quem levou essas cartas e redigiram as cartas, a meu modo de ver, foram 2 profetas chamados Silas e Judas. E um deles, Silas, acabou sendo companheiro de Paulo na segunda viagem, no lugar de Barnabé. Então, Paulo, o que eles recomendaram a Paulo é que ele mostrasse aos judeus que ele não era contrário à lei de Moisés. Ele não pregava contra a lei de Moisés. Paulo nunca pregou contra a lei de Moisés. E você nota aqui eles dizendo, olha, dezenas de milhares que são zelosos da lei. E eles falaram, e que tu mesmo guardas a lei. Ok, muito bem. Olha só. Vocês lembram que Paulo concordou na circuncisão de Timóteo, porque Timóteo era filho de mãe judia e pai grego. E Timóteo ia trabalhar com Paulo, inclusive com os judeus também, então ele consentiu na circuncisão de Timóteo. E você vê que quando Paulo, Barnabé e Tito foram a Jerusalém, lá, de acordo com Gálatas, provavelmente levando aquela ajuda aos irmãos pobres da Judéia, de Antioquia da Síria, em Atos 11, 12, por ali, que eles não consentiram na circuncisão de Tito, e Tito não foi, vamos dizer assim, forçado a se circuncidar. Ele não foi circuncidado. O problema aqui era com Paulo, que eles achavam que Paulo estava, vamos dizer assim, negligenciando, pregando contra a lei de Moisés. Esse não era o ponto. Ele estava pregando a gentios, certo? De que a salvação é em Jesus. Não é seguindo a lei de Moisés. Por que é que gentio ia seguir a lei de Moisés se o Salvador é Jesus? E eles não tinham nada a ver com a lei de Moisés. Mas aos judeus, ele não falava para eles não fazer nada da lei de Moisés. O que os cristãos judeus entendiam muito bem que a salvação era mediante a fé em Jesus Cristo e não mediante obras da lei. No entanto, eles eram zelosos da lei, o que eu não vejo problema nenhum, certo? Você vê só, você converte um judeu na sexta-feira e no sábado o que você acha que ele vai fazer?
ele vai guardar o sábado. Por quê? Para ele ser salvo? Não. Não. A salvação, ele se salvou quando ele foi batizado em Jesus Cristo. E ele precisava aprender cada vez mais sobre os ensinos de Jesus, mas eu não vejo nenhum problema em ele guardar aquelas tradições judaicas que ele viveu a vida toda. Inclusive, Paulo tomou voto em Sancreia, lembra? Porque Paulo, voto de Nazireu. Então, na verdade, o que não é certo é pegar um gentio e fazer com que o gentio siga a lei de Moisés, como se fosse assim. Para o gentio ser salvo, ele tinha que ter Jesus, mas a lei de Moisés. Isso a gente vê claramente no livro de Gálatas, por exemplo. Certo? Não é correto isso. Mas, por outro lado, você não vai falar para um judeu, certo? Olha, agora que você foi batizado, você não guarda mais o sábado, você não faz voto, você não faz mais isso, não faz aquilo. Não. Desde que ele reconhecesse que a salvação estava em Jesus Cristo. Vou dar uma ilustração. Você vai num país muçulmano, em que todas as mulheres usam véu. Uma mulher batizada, você vai falar para ela não usar véu? Não, não. Mas a salvação não está no véu, não. Para começar, se ela for seguir, tirar o véu, vai haver uma ofensa, ela vai ser ofendida na consciência dela, vai ter problema com todas as outras mulheres, não há necessidade disso. Ela sabia que a salvação não tem nada a ver com o véu, mas a salvação está em Cristo Jesus. Eu acho que isso é difícil de entender, certo? Mas por exemplo, no livro de Gálatas, os Gálatas eram gentios e os judaizantes foram lá e convenceram eles também a se circuncidar e seguir a lei de Moisés. Paulo deu de frente com ele. De frente. Não, isso não é correto. Não é correto. Agora, nasce um filho de um gentio cristão. Vai circuncidar? Não. Nasce o filho de um cristão judeu, certo? Que se tornou cristão semana passada. Vai circuncidar ele? Não há problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Eu acho que isso é confuso, difícil de entender, mas basta dizer que Paulo, olha só, Paulo foi no templo, fez o voto dele, pagou as despesas, ele seguiu ali o ritual. O ritual. Mas aquilo ali não tinha nada a ver com a salvação dele. A salvação dele é em Jesus Cristo. Ele disse isso a Pedro claramente lá no 2º capítulo de Gálatas. Eu acho que isso é meio difícil de entender, certo? Mas, por outro lado, você vê aqui que Tiago falou dezenas de milhares de judeus que são zelosos da lei. E você também, Paulo também guardou a lei ali, fazendo aqueles votos. Irmão Enio. Alô? Alô? Irmão Enio? Fala. Tá. A gente olhando aqui para essas atitudes de Paulo, nessas narrações aí de Atos, não é tão difícil você entender. Eu acho que é uma questão de inteligência aí do Paulo, na época, que ele entendeu que era uma questão de tempo os judeus desconsiderar aquela lei judaica lá, da circuncisão, porque no momento não seria inteligente dizer, olha, vocês não vão se circuncidar porque nós estamos agora na nova aliança e tal. Então, ele estava ganhando tempo ali para mais tarde os judeus reentender que a circuncisão não era mais válida, né? Então, ali é uma questão de inteligência, tem uma questão política que ele observou para não espantar, né? Ele já tinha chegado a um ponto máximo dos judeus ser cristãos
e tirar toda aquela tradição judaica 100%, aí seria um absurdo naquele momento. Então, ganhou tempo para mais tarde os próprios judeus entenderem que a circuncisão não era mais válida. Tá certo? É verdade. Agora, ele não, em hipótese alguma, Paulo concordaria com os gentios seguir a lei de Moisés. Nenhum aspecto da lei, com certeza, com certeza. Muito bem. Eu creio que está mais ou menos claro isso, né? Essa parte aí. Paulo não era... Paulo, inclusive, como o irmão Alzemar mencionou, se você estudar o livro de Gálatas, você vai verificar a defesa que Paulo faz do Evangelho de Cristo, até mesmo tendo a ver com a lei de Moisés. Mas é preciso, como o irmão Alzemar mencionou, era preciso tempo para o judeu entender. Hoje em dia, provavelmente, olha, hoje em dia, eu diria, não tenho certeza, mas eu diria o seguinte, vou dizer sem ter certeza. Toma água aqui. Eu diria o seguinte, que um cristão judeu na Judéia, lá em Israel, ok? Um cristão judeu. Se todos os bebês, claro, é como diz aquela famosa expressão, nasceu um menino homem, né? Lembra? Alguém lembra dessa expressão aí? Oh, que bebê que é? Foi menino homem. Alguém lembra disso, né? Ou não? Cadê os antigos aí? Não lembra, não? Nenhum antigo lembra? Estou vendo um dando risada. Acho que ele lembra. Mas então, todo bebê homem, o bebê menino, né? Masculino, o bebê masculino, em Israel, se é que eles são circuncidados, eu diria que o filho de um cristão judeu, bebê homem, bebê menino, ele circuncidaria também. Agora eu estou achando, porque na verdade eu nunca perguntei para nenhum judeu lá, mas ele saberia muito bem que a salvação é unicamente mediante a fé em Jesus Cristo. Ok? Mediante a fé em Jesus Cristo. Muito bem. A Mali está mencionando aqui o caso de um irmão que nós conhecemos, que converteu um judeu, e aí logo em seguida convidou ele para vir comer na casa dele e ofereceu porco. Jantar a porco, você acredita? E o irmão insistiu, não, agora você tem que comer, porque já não seguimos mais a lei de Moisés. Aí nós vimos esse irmão, depois de muitos anos, o irmão falou, olha, eu estou arrependido até hoje de ter feito aquilo. Eu me arrependo mesmo, nunca devia ter feito aquilo, o irmão falou. É claro, não há dúvida quanto a isso. Ninguém é para ofender a consciência de ninguém. Paulo disse isso. Paulo disse o seguinte, nós não devemos ofender a consciência do cristão, nem do judeu e nem do gentil. Não é para ofender a consciência de ninguém. Entendeu? Mesmo embora a salvação seja unicamente em Jesus Cristo. Bem, eu creio que está mais ou menos claro isso, né? Versículo 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Esse recinto sagrado.
olha só. Olha, eu acho, eu vou dar meu achômetro aqui, que esses judeus aqui, vindos da Ásia, não diz que eles eram cristãos, diz que eles eram judeus. Não diz que eram judeus cristãos. Muito bem. Independente. Provavelmente eles vieram de Éfeso, certo? Porque Paulo fez um bom trabalho lá em Éfeso, né? Certo? E estavam lá exatamente para a celebração das festividades judaicas, né? Agora, eu acho que eles não sabiam de que Paulo foi, inclusive, no templo e levou esses 4 aí no templo, certo? Por indicação de Tiago e dos presbíteros. Será que eles sabiam? Eu diria que não, né? E diz assim, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgaram que Paulo introduzira no templo. Olha, para começar, eles julgaram mal. Porque não foi Trófimo que foi no templo, certo? Então, olha só a má interpretação, olha só o julgamento, olha só a falta de análise, de entendimento da situação, de procurar saber exatamente o que está ocorrendo. Entendeu? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Uma vez eu estava pregando sobre coleta. E eu, então, pus a mão na minha carteira e tirei a minha carteira e falei, olha, muita gente faz assim, pega a carteira, olha ali, vê um dinheiro ali e coloca na sacolinha, sem programação nenhuma. E você acredita que ia passando uma pessoa na porta do prédio e depois passou a dizer que eu só prego sobre dinheiro? Olha que maldade. Olha que maldade. A pessoa devia ter vindo perguntar, né? Que isso... uma outra vez, a gente precisa tomar cuidado com as conclusões erradas. Uma outra vez eu estava pregando, também sobre dinheiro, na época em que parece que eram cruzeiros, cruzeiro. E parece que... E eu falei assim, olha, não é possível, por exemplo, para Deus a gente não dar esmola. Vamos supor que você ganhe R$ 2.000 cruzeiros por mês, e você dá 2 cruzeiros para Deus. Isso é esmola. Né? Olha, para começar, só para ter uma ideia, 10% de 2.000 é 200. 1% é 20. Você está dando o quê? Está dando o quê? 1/10 de 1%? É aí? 1/10 de 1%? O judeu dava no mínimo 10%. Na verdade, já foi feito cálculos aí que os judeus davam aproximadamente entre 35% e 50%, por aí, no total. Você acredita que uma irmã chegou para mim daí uma semana, 2, falou que eu ofendi o irmão dela? Eu falei, na pregação, e ofendi seu irmão na pregação? Irmã, o que é que eu falei na pregação que ofenderia seu irmão? Você sabia que ele ganhava 2.000 cruzeiros por mês e deu R$ 2 de contribuição. Você acredita? Mas não é possível, irmã. Você está brincando, irmã? Você está brincando? Eu nem olho quem coleta dinheiro, eu nem sei quanto seu irmão ganha.
Não, ele ficou ofendido com você por causa disso. Bem, peguei e fui atrás do irmão dela, que não era da igreja. Fui atrás do irmão dela. Ô, tudo bem, tudo bem. Eu quero conversar um pouco. Quero fazer uma pergunta para você. Você está ofendido comigo? Não. Tem certeza que você não está ofendido comigo por nada que eu preguei domingo? Não, não estou, não. Então, olha só o que a sua irmã fez. Será que é maldade dela? Será que ela não deveria me chamar e chamar o irmão dela, se é que era verdade, para que eu me explicasse, que eu não tinha a mínima ideia, que eu pedia desculpa, porque foi uma grande coincidência? Mas o irmão dela falou para mim que não, ele não estava ofendido comigo. O que eu digo é o seguinte: gente maldosa existe em todo lugar. E, às vezes, a pessoa tira conclusões errôneas, quando, na verdade, deveria procurar saber o que está de fato ocorrendo. Eles assumiram que Trófimo foi no templo. Mas, espera aí, que assunção é essa? Você está assumindo isso? Você viu? Tem certeza? E aí, você sabe que isso aí acabou na prisão de Paulo, né? E se Paulo não apela para César, ele morreria. E, por mentira, por conclusão errada. Na igreja, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado em conclusões errôneas. Aliás, antes de tomar qualquer conclusão, vamos procurar conhecer os fatos verdadeiros, se é que precisamos de tomar uma conclusão, de chegar a uma conclusão. Senão, ele vai cometer o mesmo erro que esses judeus da Ásia, certo? Provavelmente de Éfeso, onde Paulo esteve até chegar ali em Jerusalém. Interessante isso, muito interessante mesmo. Isso aí não ajuda em nada a propagação da restauração. Muito ao contrário, isso aí é contrário à propagação da restauração. Certo? Se é que é verdade que aquele irmão daquela irmã se ofendeu, ela devia ter me chamado, vamos conversar com meu irmão para se explicar, coisa e tal. E o irmão dela poderia até ter se convertido, o que ele nunca fez, nunca se converteu. Não sei, mas ele disse que não se ofendeu comigo, eu não entrei em detalhe. Mas ouvi dizer que você disse que eu ofendi, eu não entrei nisso, não. Você tem certeza que você não está ofendido comigo? Na pregação, tenho. Então, acabou. Não está ofendido, não está ofendido. Agora, eu podia ter chegado para a irmã, mas a irmã depois acabou sumindo, acabou criando confusão e acabou indo embora, né? Acabou indo embora. Bem, alguma pergunta sobre isso? Muito bem, quer dizer que está claro, né? Está esclarecido. No versículo 30, agitou-se toda a cidade, olha só, toda a cidade foi agitada por uma mentira, uma conclusão errônea. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força por toda Jerusalém, que toda Jerusalém estava amotinada. Então, este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, e os soldados cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo, ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade, por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza, na cadeia, né? Vamos prender você aí para te proteger. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão. Olha só,
Tudo isso por causa de mentira e tudo isso por causa de ódio de religião. Oh, qual que é o problema, judeu? Qual que é o problema? Viva a sua vida de judeu aí e deixa o outro ensinar o que ele quer ensinar, o que ele acha que deve ensinar. Nós vamos matar os outros, porque os outros ensinam coisa diferente do que nós ensinamos. O que eu sei, nós sabemos que existe isso no mundo, nós sabemos que existe isso no mundo, matar por causa de religião, ok? Muito bem. Ao chegar às escadas, foi preciso, ok, versículo 16, pois a massa de povo o seguia gritando, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Olha aí outra interpretação errônea. Mas aí o comandante não sabia nem quem era Paulo, o que estava acontecendo. Os sicários eram um grupo terrorista, viu? E eles procuravam matar romanos, e também judeus considerados simpatizantes do povo, de Roma, certo? Eles eram um grupo armado. Eles eram piores do que os zelotes, vamos dizer assim, piores do que os zelotes. Grupo armado, grupo que queria mesmo matar romano à vista, ok? Muito bem. Então, esse elemento aqui perguntou, você não é um que levou você não é o egípcio que há tempos atrás sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão um sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo, aí vem a defesa que Paulo faz no capítulo 22. Mas olha só, o ponto é o tumulto, né? Aqui, nesse caso aqui, né? nesse final de capítulo, certo? Nesse final de capítulo, o tumulto causado por aqueles judeus vindo da Ásia. Não eram nem judeus lá de Jerusalém, vamos dizer assim. Eles eram helênicos. E eles alvoroçaram a cidade de uma maneira tal que quiseram matar Paulo de tudo quanto é jeito. Então, quando a gente vai chegar a alguma conclusão na igreja, ou a gente vai falar alguma coisa, então precisamos tomar muito cuidado, porque você pode espalhar uma raiz de amargura muito grande e causar muito problema na igreja. Mentiras, às vezes, mas você aceitou como verdade, sem pesquisar que era mentira. Você não analisou. Não estou dizendo você, estou dizendo essa pessoa. Analisaria os fatos. Uma vez eu fui acusado de receber dinheiro de uma igreja liberal. Bem, isso é uma longa história. De uma outra igreja, certo? E eu perguntei para essa pessoa que falou para mim, quem é que disse isso para você? É uma mentira. É uma mentira. Nunca recebi nada daquela congregação. Nada. Nada. Então, olha só, imagine se aquela pessoa estivesse espalhando essa mentira. Então, na verdade, isso, olha, não tem como você escapar desses problemas. Tem como você escapar de não criar esse problema. De não criar esse problema. De analisar bem os fatos. Mesmo quando alguém fala alguma coisa para você contra um irmão, não aceite.
olha, meu irmão, eu gostaria que você fosse conversar com ele, procurar saber direitinho o que está acontecendo, depois você vem conversar comigo. Não venha maldizer, não venha com maledicência de irmão ou de irmã. Vai lá procurar saber o fato, depois você vem me comunicar a verdade, se é que você quer me comunicar. Mas não aceito maledicência, não aceito falatório sobre irmão nenhum. Não estou dizendo eu, estou dizendo assim que deve ser nossa atitude, entendeu? Não aceitar. Não, porque pode haver um alvoroço aí baseado numa mentira, baseado num erro, numa não-verdade. Não necessariamente maldosa, vamos dizer assim, mas é uma mentira, é um erro, não é uma verdade. Precisam tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Faz sentido? Parece que em todos os lugares, na igreja, em qualquer lugar, parece que a calúnia existiu, existe e sempre vai existir. É como você fala, nós temos que ter cuidado. Então, a calúnia sempre vai existir. Por quê? Às vezes por falta de entendimento, inveja e outras coisas, né? Sim. E tem mais, isso aí existe até fora da igreja, sem dúvida alguma, né? Muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. No seu trabalho, na escola, na amizade, entre os amigos. Olha, precisamos de ser criteriosos. Criteriosos. Para nós não fazermos parte de um tumulto, de uma confusão, de um problema seríssimo na igreja ou até mesmo fora da igreja. O Enio, Oi. E vale ressaltar, né, que como a gente sabe que a fé não é de todos, nós devemos realmente tomar muito cuidado com essas coisas, porque, inclusive, está previsto no Código Penal Brasileiro, artigos 138, 139 e 140, calúnia, injúria e defamação. Inclusive, defamação, sendo verdade ou não. Quem divulga pode tomar de 6 meses a 2 anos de prisão com multa. Então, se a pessoa fala mal dos outros, tem que tomar cuidado, porque de repente fala mal na igreja, um irmão fala mal do outro, e aquele irmão não está preparado espiritualmente para receber toda aquela carga de maledicência, sendo verdade ou mentira, e ele não cuida no âmbito da igreja e vai na justiça e o difamador pode ir para trás das grades, hein? Você diz sendo verdade ou não, né? Sendo verdade ou não. Se difamar e sofrer um processo, pode tomar de 6 meses a 2 anos de prisão. Interessante isso, né? Nós temos advogado entre nós aí que, se quiser falar alguma coisa sobre isso, está bem-vindo. É só para ratificar que o irmão falou, isso é uma verdade, mas se você provar que é verdade, ali você está livre, porque você não difamou. Você falou mal de uma pessoa, você só vai ser preso, na verdade, se não for verdade. Isso você não provar, mas se você provar que é verdade, aí você não vai ser preso. Tá? Você provou que é verdade. Agora, se você não provar que é verdade, aí sim, o processo vai pegar. Mas se você provar que é verdade, é diferente. A citação que eu estou fazendo aqui é lendo o artigo no Código Penal, dessa maneira. Sim, eu entendi os dois lados aí, porque, na verdade, sendo verdade ou não, certo? Mas se provar que é verdade, de acordo com o irmão Alzemar, mas, independente disso, o cristão ficaria livre se ele simplesmente não criar problema, não difamar. E olha, a língua, se você quer saber o problema da língua, você vai lá em Tiago. Inclusive diz que a língua é um fogo de iniquidade. E sabe onde é que a língua busca o fogo? Sabe aonde? Aonde? No inferno. No inferno. No inferno. Você acredita? Agora, imagine só. Se nós que somos propagadores da restauração,
Se nós que somos discípulos do restaurador Jesus, se nós que estamos estabelecendo o verdadeiro reino e fazendo parte do verdadeiro reino de Deus aqui na Terra, nós vamos buscar fogo lá no inferno? Claro que não, obviamente não. Muito bem, vamos terminando. Alguma pergunta final aí? Oi, Irmão, Oi. isso aí é muito interessante, né? Porque a gente tem que tomar cuidado na igreja, viu, Enio? Sim. Porque às vezes tem os irmãos aí que sobem no púlpito lá e ele tem o poder de ligar e desligar o irmão, sabe? E aí fala um monte de coisa do irmão lá no púlpito, lá, olha só, cria uma imagem tão deturpante. E aí foi o que o irmão falou, ele vai ter que provar a inocência. Mas até provar, o irmão é cristão, não pode pôr outro na justiça, olha só. Só que quem que foi penalizado da maneira que a pessoa agiu errado? Então a gente tem que tomar o maior cuidado. Tem que tomar um cuidado danado, porque, é questão de segundo, e o inimigo ele está ao redor. Ele quer ver o circo pegar fogo, né? Então você vai lá e denigra a imagem do irmão, o irmão não está para se defender, precisa tomar o maior cuidado. Às vezes o cara faz reunião, os homens fazem reunião, da liderança faz reuniões e depois quer decidir alguma coisa, sobe no púlpito lá e fala um monte de coisa. Então, assim, isso é para a gente ficar esperto. A lei é para todos, independente, eu sou cristão, tudo bem, eu vou agir na lei do Senhor, mas a lei penal é para todo mundo. Inclusive, só para complementar o irmão que está falando, é que exatamente que o Código 138 diz que é imputando-lhe falsamente, aí dá problema. Falsamente, tudo bem. Aí você vai ter... é falso, aí você vai preso. Agora, se não for falso, se for de verdade, aí não. Muito bem. Irmão Enio, é só uma pergunta aqui que eu fiquei numa dúvida imensa aqui. Naquela época, a presença do Espírito Santo ele era muito presente lá, orientando na época de Paulo, naquelas viagens dele. Presença milagrosa. Presença milagrosa. Ele era muito constante, o Espírito Santo lá. Então, quando o Espírito Santo se manifestava, dizendo Paulo para não ir em algum lugar, porque ele estava certo realmente que aquele não era para ele ir, e ele teimava em ir para aquele lugar, que mesmo na cabeça dele, ele achando que naquele lugar ele ia ter muito resultado positivo nas evangelizações, aí ele estaria certo ou não, desobedecendo uma ordem divina, vamos dizer assim? Ok, novamente, não tinha uma ordem para ele não ir. O Espírito Santo não disse para ele ir. O Espírito Santo disse que ele teria problemas em Jerusalém, mas não disse para ele não ir. Ele não desobedeceu o Espírito Santo. Ok? Muito bem. No caso lá da segunda viagem, ele obedeceu o Espírito Santo. O Espírito Santo falou para não ir, ele não foi. Mas aqui não. O Espírito Santo falou, olha, você vai ter problemas lá. Ele, a meu modo de ver, ele poderia ter deixado de ir. Mas ele achou que devia ir por razões que ele não está bem claro aí, mas ele foi e acabou tendo todo esse problema, foi preso e acabou indo para Roma, ganhou uma viagem de graça para Roma, etc, etc. Mas aí ele não desobedeceu o Espírito Santo, ok? Muito bem.